Bom dia, bom sábado, caros irmãos, prezadas irmãs. Eu estou contente por estarmos juntos esta manhã, através deste meio, através do canal de YouTube da Igreja de Setúbal. Tenho pena que não possamos estar aqui todos juntos na nossa igreja, como desejaríamos. Infelizmente, já nos vamos habituando a estes momentos em que não podemos estar juntos presencialmente. Mas eu não posso deixar de agradecer esta manhã àqueles que vieram aqui, que estão presencialmente na igreja. Estamos muito poucos. Por essa razão e por não termos assistência, eu acabei de tirar a minha máscara para poder ser mais fácil também ouvirem-me e estar mais à vontade para falar um pouco convosco. Só estamos aqui aqueles que vieram liderar a nossa escola sabatina, nossa irmã Ruth, a nossa irmã Liuba, também o nosso irmão Gabriel, e aqueles que hoje estão a trabalhar na comunicação da igreja, na imagem e no som, o Raul, o César e o Ruslan. Só nós estamos aqui esta manhã, mas tenho a certeza que muitos estão nas suas casas, quem sabe até com o telemóvel na mão, com o computador, com a televisão ligada, e nós todos juntos vamos poder estudar esta lição desta semana tão importante do livro de Hebreus. Eu peço que possamos fazer uma curta oração todos juntos para nos prepararmos para esta mensagem. Querido e amado Senhor que estás no alto dos céus, agradecemos-te muito pelo privilégio que é podermos ter estudado a lição desta semana. Agradecemos-te muito porque em cada dia trouxeste uma mensagem para nós, com textos bíblicos extraordinários, com texto do Espírito de Profecia, com pensamentos que nos trouxeste também. E este é o momento de recapitularmos tudo aquilo que vimos e também de algumas ideias que nos possam surgir. Eu peço a tua bênção, a tua presença no nosso pensamento, que tu possas unir-nos em comunhão através do estudo da tua palavra e através do teu Santo Espírito. No nome santo de Jesus. Amém. Gostaria de dizer que esta manhã, apesar de estarmos separados, temos alguma possibilidade de participar. Eu vejo que neste momento tenho aqui um telemóvel à minha frente, que agradeço à Liuba ter disponibilizado. Peço ao Vasile que faça o favor de não escrever mensagens particulares para a sua esposa neste momento, senão eu vou lê-las aqui. Mas ela tem aqui, eu tenho a possibilidade de ver que estão 68 pessoas neste momento no chat em direto. Aqueles que quiserem enviar uma mensagem para a igreja, quiserem fazer um comentário sobre a nossa lição, se quiserem inclusivamente fazer alguma questão que gostassem de ver esclarecida sobre a lição desta semana, por favor, sintam-se à vontade. Nós estamos numa escola e, apesar de distantes, temos meios ao nosso dispor para o fazer. E de vez em quando eu vou interromper aquilo que estou a dizer, de maneira a poder olhar para este instrumento e incentivo-os a que possam participar desta maneira também no estudo desta lição. Nós temos, de facto, uma lição extraordinária. Um trimensário que foi apresentado a semana passada já pelo pastor Rogério Fernandes, que nos trouxe a mensagem do da primeira lição e que nos explicou também pelo que nós estudamos entre o Natal e o Ano Novo. Ficamos a compreender quem eram estes hebreus, onde é que estavam, provavelmente em Roma, que eram um povo, uma igreja particularmente sofrida pela perseguição que o Império Romano exercia sobre os membros daquela igreja, que tinham desafios particulares. O desafio particular da perseguição fazia também a que houvesse uma mensagem de retorno a velhas e antigas práticas judaicas que tinham sido ultrapassadas pelo sacrifício de Jesus e cuja mensagem tinha sido introduzida por pessoas que aproveitavam essas dificuldades neste momento. Eu gostaria de sugerir, já iniciando também esta nossa viagem, digamos assim, pela lição desta semana, gostaria de sugerir e pedir ao Ruslan que pudesse pôr no nosso chat um artigo que li de abril de 1967 da revista Ministry. A revista Ministry é uma revista que é feita para todas aquelas pessoas que são pastores, que trabalham institucionalmente para a nossa igreja a nível mundial e que têm assuntos importantes que ajudam os ministros do culto a poder compreender algumas coisas mais difíceis e poder também eles serem canais de explicação sobre elas. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, o autor do livro de Hebreus, nós muitas vezes dizemos Paulo disse, Paulo escreveu e temos algumas dúvidas sobre a autoria. É importante sabermos que de facto é Paulo, não só porque a irmã White disse muito claramente, disse Paulo, escreveu e depois cita o livro de Hebreus, mas também para nós compreendermos as razões pelas quais é uma epístola com uma linguagem diferente, que se dirige às pessoas de uma forma diferente, porque tem muitas citações do Velho Testamento, e muitas delas nós vamos ver hoje pela razão da lição desta semana. E, portanto, se tiverem a curiosidade de ver, de facto, aqueles que não souberem inglês, hoje é muito fácil, é copiar um parágrafo e ir ao Google Tradutor e ver mais ou menos o sentido do que é que diz em português, mas realmente explica muito bem
quais são as dúvidas que existem sobre a autoria, porque é que elas existem e, ao mesmo tempo, porque é que podemos confiar, pelo menos acreditar, que o apóstolo Paulo escreveu. E vimos realmente, durante esta semana, que a mensagem de Hebreus, que é o título da nossa lição, é uma mensagem que é, ao mesmo tempo, profunda, que nos pode parecer complexa, mas que é dirigida a cada um de nós de uma forma especial e ao povo de Deus hoje, da mesma forma que foi escrita aos Hebreus. Há alguns paralelismos que nós vimos, mas que eu gostava de repetir em 3 frases muito simples. Tal como então, eles tinham uma promessa da segunda vinda, uma promessa de libertação. E eram comparados ao povo antigo de Israel relativamente à sua libertação. E nós vivemos essa promessa hoje. Antigamente, como agora, nós vivemos momentos que são difíceis. E ali, embora pudesse ser a perseguição física, a perseguição por motivos religiosos, hoje nós vemos uma igreja que, infelizmente, tal como esta manhã, apesar dos canais de comunicação que temos ao nosso dispor, também está muitas vezes dispersa. Também está muitas vezes ausente em termos do que é a sua presença física e tem que encontrar meios de se continuar a congregar. Mas, tal como então, nós hoje também temos um convite à fé. E a mensagem desta semana é de facto um convite particular, como igreja e a cada um de nós à fé. Uma igreja dispersa, uma igreja em dificuldades e que recebe de Deus um convite à fé. Nós temos muitas razões para nos relacionarmos de facto com este livro de Hebreus. E o que vimos a semana passada foi quem era esta igreja. Hoje vamos fazer uma viagem sobre os temas principais do livro de Hebreus. E durante os próximos 11 sábados, 11 semanas, nós vamos ter a possibilidade de estudar alguns pontos mais em pormenor sobre este livro. Se nós abrirmos o nosso trimensário, nós vemos que logo na lição de sábado nos é apresentado no verso áureo o tema principal, o centro que Paulo, o autor de Hebreus, deseja que nós possamos receber como mensagem principal deste livro. E nós vamos lê-lo juntos. Ele está no capítulo 8 de Hebreus e é o versículo 1, porque muitas vezes quando nós lemos um livro ou quando nós vemos um filme ou mesmo quando ouvimos uma música, tudo se aponta para um final, digamos assim, em que nos é revelado qual é a mensagem central. Mas aqui o autor deste trimensário escolheu aquele que considerou ser o centro de toda a mensagem de Hebreus para nos apresentar logo inicialmente. E o verso áureo indica, como nós podemos estudar esta semana, capítulo 8, versículo 1, ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Portanto, tal como para Paulo a essência, o ponto principal que ele próprio indica do livro de Hebreus é que nós temos um sumo sacerdote que está à direita do Pai, o autor deste trimensário apresentou logo de início nesta lição, em que nós vamos ver de facto quais são os temas principais. Eu gostaria que nós pudéssemos seguir, desta vez, talvez ao contrário do que eu até gosto de fazer, que nós pudéssemos seguir a lógica dos dias. Embora num deles nós nos vamos demorar um bocadinho mais. Na lição de domingo, nós temos de facto a apresentação de Jesus como sendo o nosso Rei. O livro de Hebreus apresenta realmente Jesus como o nosso Rei. E o primeiro capítulo é precisamente dedicado a mostrar-nos como é que Jesus é apresentado como Rei por Deus Pai. E nós vamos lê-lo juntos. Eu penso que é importante nós lermos a Bíblia no estudo, não só desta lição, mas de todas as lições. E vamos ler, os versículos estão entre o versículo 5 e o versículo 14 do capítulo 1. Vamos fazê-lo juntos. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro da equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles como roupa envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha dos teus inimigos por escabelo dos teus pés?
Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Nós vemos, de facto, aqui que o apóstolo Paulo nos está a mostrar como Deus Pai constitui o seu Filho Rei. E fala de uma forma muito clara. Isto é um aspecto doutrinário muito importante, que muitas vezes nós podemos não usar este texto para falar sobre a divindade de Jesus, sobre quem é este Filho, mas que ele é muito evidente ao mostrar que é o Pai que de facto o apresenta perante o universo, utilizando um termo de comparação imediato que são os anjos. E compara Jesus aos anjos como sendo Jesus o próprio Deus como Criador, dizendo que os anjos não têm essa capacidade de criação, mas que existem para ministrar em favor, para servir em favor daqueles que hão de herdar, ou seja, do próprio ser humano. Nós vemos aqui a distinção entre o que é o soberano e aqueles que o servem. E o soberano é, de facto, Jesus. É aquele a quem o Pai constitui como Rei. Nós vemos este texto dividido em 3 partes principais. O primeiro, logo no versículo 5, é-nos dito que é Deus Pai, que instala Jesus como seu Filho real, como alguém que faz parte da família real. Não é uma criatura como as outras que servem a família real, mas que é Ele próprio uma parte dessa família. Em segundo lugar, Deus apresenta ao Filho à corte celeste, apresenta a todos aqueles que estão a servir, a adorar o Criador, e que adoram o próprio Jesus, enquanto que o Pai proclama a eterna qualidade criadora e a soberania do seu Filho. Ou seja, Jesus é ao mesmo tempo Criador e Rei. E finalmente, Deus entroniza o Filho, entroniza Jesus e concede-lhe o poder sobre a terra. Nós temos aqui, logo no primeiro capítulo de Hebreus, e que se torna, no fundo, a primeira preocupação do nosso pastor, e juntamente com a Comissão da Conferência Geral que fizeram este trimensário, de nos demonstrar que todas as outras qualidades que nós vamos ver no livro de Hebreus, que Jesus representa para nós e que representa para a história do universo, para a terra, para a nação israelita, mas principalmente para cada um de nós, nós vemos que todas elas se fundam nestes 2 factos tão importantes que nos são apresentados. Jesus é o Criador e Jesus é o Rei do universo. Diz o autor, Deus cumpriu em Jesus as promessas feitas a Davi. Há uma comparação aqui entre Jesus como Rei e o rei Davi. E quais foram essas promessas? Ao longo do capítulo 1 de Hebreus nós vemos que Deus lhe deu um nome excelente. E um nome nós sabemos por aquilo que conhecemos da Bíblia, que o nome é de facto a expressão de um caráter de alguém. E o nome Jesus significa salvação. Deus é a salvação. E instalou como seu Filho, estabeleceu para sempre como Criador e Senhor, sentou à sua direita. Nenhuma destas dignidades foram dadas a alguém que não fosse a Jesus como Filho de Deus. Além disso, segundo Hebreus 4, Jesus leva o povo a entrar no repouso de Deus e relembra-nos que Jesus é o edificador da casa. Mas estes 2 aspectos que acabei de dizer fundam-se de facto no mais importante, que é de olharmos para Jesus como Criador e como soberano. Ora, um Criador da terra, um soberano da terra, é então aquele que é o legítimo governante da terra. É aquele que, ao criar, ganhou o direito pela criação sobre ela, mas que nós vamos ver ao mesmo tempo, durante este resumo, este sumário, esta sinopse que o autor faz do escrito, portanto, do livro de Hebreus, vamos ver que não só ele é o legítimo governante porque criou e porque é o soberano por direito, mas porque venceu, ganhou novamente esse direito pela redenção. E nós vamos ver as outras características de Jesus ligadas a este aspecto. Eu vou neste momento pegar aqui no nosso chat, verificar se há alguma pergunta, algum comentário que gostariam de fazer. E vejo que nós temos aqui muitos bons sábados desejados aos nossos irmãos. A nossa irmã Helena Arvelos não é da nossa igreja, está no Alentejo, mas também nos cumprimenta. A irmã Maria da Luz Ferreira a dizer que precisamos de enfrentar nesta vida provas terríveis, fazer sacrifícios, é verdade, mas a paz de Cristo é aquela que nos vale. Não temos ainda nenhuma questão ou algum comentário sobre a lição, mas continuaremos de vez em quando a olhar para este telemóvel a ver se teremos alguém que queira fazer algum comentário. Passamos então para a lição de segunda-feira, quando fala que de facto Jesus é o nosso mediador.
Este conceito de mediador é muito interessante, porque nós vemos que uma das grandes preocupações de Deus, a partir do momento, a maior preocupação de Deus, a partir do momento em que infelizmente o ser humano caiu nas teias do inimigo de Deus, caiu na armadilha do pecado, foi de restaurar a possibilidade de que Deus e o homem pudessem continuar a comunicar. Isso é que é mediação. Nós vivemos num mundo em que a mediação cada vez mais está a desaparecer. O conceito de mediação é algo que nós temos alguma dificuldade cada vez mais em compreender. Hoje, por exemplo, eu estou a falar convosco como irmãos, sem mediação no que eu estou a dizer, mas através de meios de comunicação que são estes que nós temos ao nosso dispor. A mediação muitas vezes existe nas mensagens. Nós estamos até numa altura em que vemos no nosso país debates a acontecerem. A mediação existe, por exemplo, quando dois candidatos necessitam que alguém possa pôr alguma ordem no modo como estão a discutir. Quando um jornalista escreve uma notícia e a faz passar para nós, por mais objetiva que seja, através dos seus olhos. Mesmo na leitura, entre aquilo que é o modo como alguém escreve e como eu estou a ler, a mediação do meu raciocínio está a acontecer. A mediação é quando nós necessitamos de algo que nos ajude a compreender, que nos ajude a colocar em comunicação com alguém algo que estava, uma comunicação que estava cortada. E o que aconteceu de facto é que o homem e a mulher, a espécie humana, cortou essa comunicação com Deus a partir do momento em que decidiu desobedecer-lhe. E a partir daí Deus teve que descobrir formas. Ao longo da Bíblia nós vemos uma tentativa de Deus de tentar chegar a cada ser humano através dessas formas, de o fazer compreender o quanto o ama, o quanto o procura e o quanto quer restaurar esse relacionamento com Ele. Isso acontece de diversas formas que nós não vamos falar sobre todas elas, mas que o livro de Hebreus nos apresenta muito bem como sendo um dos principais aspectos a realçar daquilo que chama o rei davídico e de como Jesus se tornou o verdadeiro, o antitipo do que é o rei davídico. Nós vamos ler, há aqui 3 comparações extraordinárias de textos do Antigo Testamento, vamos só ler uma delas, porque fala num aspecto que foi aquilo que mais me disse na lição de segunda-feira. Vamos ler a segunda comparação que nos é pedida que leiamos. Vamos pegar em Deuteronômio, no capítulo 12, e os versículos 8 a 10, que diz assim, Deuteronômio 12, 8 a 10. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que de bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Vemos aqui palavras escritas por Moisés, uma promessa de Deus, de que a intenção de Deus é levar o povo até um sítio onde esteja seguro, onde possa estar protegido por Deus. Eu, como disse, esta lição de segunda traz outras comparações. Isso estudamos durante a semana. Esta, a mim, disse-me de uma forma especial a procura que Deus tem de querer restaurar o relacionamento com o homem, dando-lhe segurança, dando-lhe proteção. E comparando com 2 Samuel 7, 9 a 11, é-nos dito, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Tal como Deus tinha prometido ao povo através das palavras de Moisés, vemos aqui o profeta Samuel a fazer a mesma promessa, de uma forma direta a Davi e de uma forma profética ao povo de Deus. É Deus que nos quer dar descanso, que nos quer dar um rei que nos recoloque no relacionamento com Ele. O pastor Jorge Knight tem a expressão de que a verdadeira educação, eu não vou falar sobre educação, mas que a educação, que de facto ele diz que é a obra de uma vida inteira, tem a ver com a restauração do nosso relacionamento com Deus, restauração do nosso relacionamento com os outros, com o mundo natural e connosco próprios. Ora, só através de Cristo estas 4 coisas são possíveis. Só através de Cristo é possível termos um mediador que restaura o nosso relacionamento com Deus. Alguém que nos ajuda a entrarmos em paz connosco, com o nosso passado, com o nosso presente, não termos ansiedade em relação ao futuro. Alguém que nos ajuda a compreender o nosso papel na terra que Ele próprio criou, como gestores, como mordomos desta terra.
Alguém que nos ajuda a restaurar aqueles relacionamentos que estão quebrados com as outras pessoas. E o primeiro passo é este, é ter a mediação de Jesus Cristo entre nós e Deus Pai. É por isso que há uma pequenina frase que resume a lição de segunda-feira que o autor encontrou tão simples. O rei davídico representaria Israel perante Deus. O modelo que Deus tem, a partir do momento em que, infelizmente, por falta de confiança, por falta de fé, Israel pediu um rei, como aos outros povos à volta, que o liderasse, que o guiasse, em vez de continuar a desejar que fosse Deus a guiar o povo diretamente, como acontecia até ali, através da voz dos profetas, dos juízes, mas diretamente. Quando Israel pede um rei, o modelo que Deus deseja desse rei é que pelo menos ele o represente perante Deus, perante o povo e o povo perante Deus. Foi essa a tentativa que Davi fez e infelizmente muitos reis que se lhe sucederam não a conseguiram cumprir. Diz que, o autor também desta lição, que o concerto davídico entre Deus e o povo através deste rei garantia as bênçãos da aliança dadas por Deus a Israel através da fidelidade de uma pessoa, o rei davídico. Israel estava representado perante Deus desde que o seu rei fosse fiel àquilo que Deus prometia. Desde que o rei cumprisse a mediação entre o povo e Deus como Deus esperava. E, infelizmente não foi isso de facto que aconteceu. Mas quando este texto aparece, aquele que acabamos de ler, todas as comparações que vemos nesta lição, aplicadas a Jesus, vemos que ele é de facto o mediador perfeito. Aquele que, tendo-se feito homem e sendo obediente em todas as coisas, se tornou um mediador perfeito por ser Deus e homem, completamente Deus, completamente homem, totalmente. E dessa forma, com as duas naturezas, restabelecer a ponte que tinha sido quebrada entre o homem e Deus. Diz o texto, quando Deus abençoa o rei, todo o seu povo partilha dos benefícios. Ou seja, quando Deus aceita, em termos de imagem, o sacrifício de Jesus e a sua obediência, aqueles que têm fé em Jesus e que pedem o perdão dos seus pecados por causa do sacrifício de Jesus, são aceitos por Deus como se Jesus se tratasse. Essa é a razão pela qual Jesus é o mediador das bênçãos de Deus, diz o texto. Ele é um mediador porque é o canal através do qual as bênçãos de Deus fluem. Então este Deus feito homem, Jesus, não só restaura o relacionamento do homem para com Deus, porque faz com que o homem possa aceder novamente a Deus, porque tem novamente um mediador, como se transforma no meio como Deus pode abençoar o ser humano. É agora, totalmente de uma forma perfeita, como não acontecia com os reis de Israel, este rei davídico, Jesus, consegue fazer com que o rei do universo, com que Deus Pai possa abençoar o ser humano. A nossa esperança de salvação final encontra-se somente em Jesus e no que Ele fez por nós. Foi-me feito aqui um sinal de que existe alguma mensagem, é isso? Alguma mensagem aqui que nós podemos ver? Eu não estou a conseguir ver o chat aqui no telemóvel. Se alguém puder ler, eu agradeço. Há aqui uma pergunta que eu sinto, já estou a ver. Há aqui uma pergunta que eu sinto que já respondi, feita pela nossa irmã Sónia Fernandes, o porquê da comparação com o rei Davi. Nós vamos falar um pouco mais sobre o rei Davi já daqui a pouco, Sónia, na lição que vem a seguir. O irmão Adílcio diz, o livro de Hebreus é o resumo dos Evangelhos, tudo o que foi dito por nós, o confirmamos, o que logo estudos em toda a Bíblia, portanto é verdade. Porque é que Jesus é mediador de uma nova aliança? Vamos falar no final sobre esta nova aliança, que realmente é muito melhor do que a aliança anterior. Mas vamos entrar agora na lição de terça-feira. É uma lição de que eu gosto particularmente. Eu devo-vos dizer que hoje de manhã pensei anos consecutivos que tive o privilégio de poder estar na classe de adolescentes e na classe de jovens. E vem-me à mente muitos jovens que durante todos estes anos participavam, falavam. Eu não vou citá-los a todos, nem vou citar alguns para não deixar outros mais tristes, mas há muitos jovens, alguns estão entre nós, outros infelizmente não vejo há muito tempo na nossa igreja. Mas esta lição de terça-feira era uma daquelas lições que eu gostava de estar numa classe de jovens. E não evitei deixar de pensar nisso. Por causa desta expressão chamada Jesus é o nosso campeão. A ideia do campeão fascina-me muito. E vou ter que abrir um bocadinho de parênteses, não sei se vou ter muito tempo para o resto, mas esta ideia do campeão é uma ideia extraordinária.
Nós vivemos num mundo que com muita facilidade cria ídolos. Há alguns campeões, ídolos, com muito mérito, sem dúvida nenhuma. Outros por razões que não são tão meritórias, mas que para alguns se constituem de facto como modelos, como referências. Isso é que é um campeão. É alguém que faz um feito que é extraordinário. Essa é a noção que nós temos de um campeão. E eles ligam-se ao desporto, ligam-se se calhar a causas ambientais, nós vemos agora. Há outros que se ligam ao modo como falam, outros que se ligam à liderança de um movimento social. Há razões, muitas razões pelas quais as pessoas se tornam famosas, mas eu não sei se nós temos bem a noção do que é que será este campeão nos tempos da antiguidade. Campeão. Nós vamos ler o texto de Hebreus 2, 14 a 16, para compreendermos de que é que Paulo está a falar. E depois vamos pegar um pouco na noção antiga do que é o campeão. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Este texto é um texto extraordinário porque diz-nos três coisas. Em primeiro lugar, que este campeão de quem Paulo está a falar, Jesus, participou da mesma natureza daqueles que desejou salvar. Este é o primeiro aspecto muito importante. Não é um campeão diferente, alguém que não sofreu as mesmas dores, que não passou pela mesma provação, que não sabe o que é o sofrimento que aqueles que protege e que lidera passaram. Em segundo lugar, diz o que é que ele fez extraordinário. Destruiu o inimigo, destruiu a morte que o inimigo desejava para aqueles que ele protegia. E em terceiro lugar, finalmente, que aqueles que ele de facto protegeu, aqueles que tomou para si, não foram os anjos só. Foi a descendência de Abraão, o ser humano, aqueles que espiritualmente queriam e desejavam ser fiéis como Abraão e que por isso aceitaram ser liderados por este campeão. Eu tenho que abrir aqui um pequenino parênteses. Às vezes as nossas leituras, o nosso passado, o modo como nós vemos o mundo, ajuda-nos a nós e às outras pessoas a compreender algumas coisas que possam não estar tão nítidas ou tão claras. Sabem que hoje nós fazemos os nossos campeões e criamos estas ilusões, estes ídolos como sociedade, por pessoas que algumas fazem coisas extraordinárias, outras nem tanto. Mas antigamente era um sonho das pessoas de entrarem nos livros, de ficarem na história, de viverem para sempre, que as pessoas falassem sobre elas. E isso é muito nítido. Por exemplo, quando nós lemos romances de cavalaria da Idade Média, nós vemos que cada rei, cada senhor feudal desejava ter o seu campeão. E quando o seu campeão vencia nos torneios, o nome desse rei ia muito longe. Mas, no entanto, era uma guerra em que só esse nome é que ia longe. E que ficava, uma batalha que ficava imediatamente cumprida naquele local e era só para satisfação daqueles que viam e que a venciam. Ainda mais antigamente, nós vemos na história, na literatura, por exemplo, Lívio, um romano que escreveu sobre um assunto mais ou menos do século VII a.C., contou uma história muito curiosa em que os romanos e os albanos, os romanos eram uma tribo ainda pequena, não era um império que existiu a seguir, nós estamos a falar do século VII a.C. Os romanos e os albanos andavam sempre em guerra uns com os outros, isso trazia muitos problemas. A guerra era sempre muito danosa porque levava os mais fortes e os mais jovens de cada povo. Os romanos e os albanos chegaram à conclusão que morria muita gente e que depois não havia quem trabalhasse a terra, quem pudesse cuidar das famílias, e era interminável. Até que fizeram uma coisa. Conta a história, conta o mito, que havia 3 gêmeos em cada um dos povos, nos romanos e nos albanos. Eram os coriáceos e os horácios. Os horácios romanos, os coriáceos dos albanos. Então esses 3 gêmeos de cada lado foram escolhidos e disseram os romanos e os albanos: estes 3 é que vão lutar entre si e quem ganhar, o outro dá-se como derrotado. Porque era melhor que aqueles 3 guerreassem do que um povo inteiro fosse à guerra. Isto é uma coisa que na história se repete muito. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Ilíada, é um livro escrito por Homero, muito antigo, que retrata a guerra entre Troia e os gregos no século XIII a.C. E essa guerra, essa grande batalha, que é a guerra de Ilíada, muitas vezes para por momentos para se ver o confronto entre 2 campeões, entre 2 heróis. Acontece, por exemplo, entre
Menelau, que tinha ficado sem a sua esposa, e o Páris que a roubou, e o que está ali em causa é a honra de Menelau. Toda a gente para ver o que vai acontecer. Entre Heitor e o primo de Aquiles, Patroclo, para ver o que é que vai acontecer. Tudo para ver o confronto entre dois heróis. O que eu gostava de realçar neste aspecto é que essas histórias que nos chegam da história, dos mitos, e que revelam do tempo antigo esta grande preocupação com a fama. Há um escritor grego que diz que só por 3 razões os homens lutam uns com os outros. Por terra, por pessoas, por almas e pela honra. Nós vemos sempre as pessoas preocupadas com o seu bem, com a sua terra, com a sua honra, com a proteção do seu próprio povo. E é por isso que o rei davídico, Jesus, é aqui apresentado como um herói, e o autor da lição de terça-feira apresenta-nos esta ideia através da luta entre Davi e Golias. Porque é isto que se passou. Às vezes precisamos de compreender o pensamento dos antigos. Nós muitas vezes, contam-nos a história, quando nós éramos mais pequenos, que Davi, quando confrontou Golias, o fez num momento muito especial. Nós ouvimos realçar que Saúl devia de facto ter sido o herói que ia contra Golias, porque Saúl tinha sido ungido por Deus para ser rei, era um homem forte, um homem experimentado, e nós vemos ali que ele não foi defender o nome de Deus, nem os grandes e poderosos soldados que estavam naquele campo a defender o povo de Israel se arrojaram a ir ter com Golias. O que nós vemos ali, e muitas vezes realçamos isso, é de quando Davi, já tendo sido ungido como o futuro rei de Israel, sendo um jovem ainda, embora com certeza, muitas vezes apresentámo-lo como franzino, mas ele era com certeza um jovem forte, um jovem bem tratado, saudável. Mas era um jovem. Não tinha uma carreira militar como Golias, que era um gigante. E este jovem não gostou de ver o nome de Deus agredido na praça pública, nem gostou de ver o seu povo humilhado, porque ninguém estava a ir ao encontro de Golias. Isto nós ouvimos dizer, o que não compreendemos muitas vezes, naquele momento entre Davi e Golias, é o que é que estava por trás. O que estava por trás é que, para além da humilhação do nome de Deus e do povo de Israel, quem perdesse aquela batalha ia ser escravizado pelo outro povo. Quando Davi parte para o confronto com Golias, ele não só está a defender o nome de Deus, e não só está a defender o nome do seu povo, mas indo na força de Deus, ele está a defender a liberdade do seu povo. Está a fazer com que eles não fossem escravizados pelos filisteus. E este é um modelo perfeito do que Jesus, de facto, veio fazer por nós numa dimensão inimaginavelmente maior, porque o que estava em causa nesta terra é inimaginavelmente maior. Muitas vezes nós esquecemos que tudo aquilo que estamos a aprender tem um enquadramento muito maior do que somente os momentos de que a história nos fala, como aconteceu com Davi e com Golias. O grande conflito é esta batalha que nós não podemos dizer que é interminável. Aparece-nos ao tempo da nossa vida que é interminável, mas ela teve um início no céu com a rebelião de Satanás e dos seus anjos. E terá um final no momento em que todo o mal será aniquilado e que a terra será reconstruída. Esse será o final, para sempre. Não é uma história interminável, embora nos pareça. Mas dentro dessa grande história, entre esse momento de rebelião e o final, há um momento que é uma guerra, que é um conflito. Há um momento de batalha muito particular, que é quando Jesus veio a esta terra. Ele aí teve que ser, de facto, este grande campeão. Nós vemos Jesus no céu, lemos no livro do Apocalipse, que 1/3 dos anjos foi cortado e foi enviado para fora do céu e tomou conta, veio para esta terra onde Satanás se constituiu como o príncipe deste mundo. Nós vemos no livro de Daniel, o grande Miguel a levantar-se e finalmente também a defender o seu povo e a aniquilar Satanás. Também está lá presente. Mas Miguel é o nome de guerra de Jesus no céu e o nome de batalha que lidera o povo. Mas foi este ser que encarnou num ser humano durante o tempo que esteve nesta terra, para vir, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus 2, na carne deste próprio ser humano que veio salvar, batalhar contra o outro campeão que se opunha a Deus. E nesta grande batalha que nós vemos durante o tempo da vida de Jesus, nós vemos estas 3 coisas em causa. A honra, porque Jesus veio de facto repor para sempre, perante todo o universo, o verdadeiro caráter de Deus. Que Deus é um Deus de amor e que a sua lei pode ser cumprida e de que essa lei é o nosso bem
e não é nenhum algoz que nós possamos estar sujeitos. Jesus veio de facto demonstrar perante todo o universo quem é Deus, porque o caráter de Deus está no exemplo de Jesus e no seu amor. Também veio lutar por esta terra. Veio demonstrar que é o governante desta terra. E veio demonstrá-lo de uma forma extraordinária, que é obedecendo a Deus, mostrando o seu caráter de amor. Não com ofensa, não com insulto, não com agressividade, não com batalha, mas com mansidão, com humildade, com amor pelas pessoas, querendo o seu bem, cuidando delas, sempre com dignidade. E ao mesmo tempo, e acabando este trinómio entre a terra e a honra, Jesus também veio batalhar por nós, veio batalhar por cada mulher, por cada homem, por cada ser humano nesta terra. E Ele veio fazer isso e veio fazê-lo com um momento-chave na sua vida. Satanás, desde o início, desde o momento do nascimento de Jesus, da destruição dos primogénitos, dos bebés que estavam a nascer, que se vê, tal como tinha acontecido no tempo de Faraó, Satanás a tentar evitar que este menino nascesse, que crescesse, que se constituísse como aquele que de facto ia ser o campeão que o ia derrotar, e não conseguiu. Mas o momento mais especial, se isto fosse, é muito mais do que um romance, mas se fosse, tudo pararia para ver esta batalha, seria a partir do Getsemane. Quando Jesus compreende o que vai ter que passar, quando sabe o que vai ter que passar, e naquele momento pede ao Pai que possa passar o cálice, mas se mantém fiel a cumprir aquilo que estava predito que ele viveria. E depois de Getsemane, como é maltratado, como é levado até à cruz, como morre, como entrega o seu espírito nas mãos do Pai, e como diz, está consumado. E quando ele diz está consumado, não é somente o último fôlego da sua vida que é dito naquele momento, é que está consumada a derrota do campeão do mal e a vitória para sempre da vida e de Jesus. Precisamos de facto compreender que neste momento é travada a maior batalha do universo e que naquele momento Jesus venceu e que por esse motivo hoje nós temos um campeão. Não é só um mediador, é alguém que se fez um de nós para, como homem, demonstrar quem é Deus. E demonstrou um Deus que nos quer salvar. Demonstrou um Deus que nos procura incessantemente. Este é o nosso campeão. E se nós estivéssemos aqui como eu disse, numa classe de jovens, o que eu perguntaria a esses jovens, e que pergunto hoje, e a todos aqueles que estão em casa, e para mim é a mesma coisa, como é que nós podemos recusar ter um campeão como este? Alguém que passa pela nossa condição, para, sofrendo a nossa condição, vencer na nossa condição aquele que nos quer mal. Nós, por este campeão, temos a certeza absoluta que já saímos vencedores. Não tenho a mínima dúvida de que nós não podemos recusar no momento em que compreendemos o que Jesus de facto fez por nós e continua a fazer por nós. Não sei se há algum comentário que neste momento nós possamos aqui citar. Vejo a Sara, Kadash, a desejar um bom sábado, que tem pena de nós não estarmos juntos. Também nós temos, mas temos este meio de união também. Somos convidados pelo Salvador, diz a nossa irmã Maria da Luz, que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. A Sónia pergunta se o sangue de animais na essência não limpa do pecado, porque é que Deus instituiu os sacrifícios? É uma boa pergunta. Vou ter que responder esta pergunta antes de avançarmos para a frente. É curioso porque nós, quando pensamos na questão do sangue dos animais, dos sacrifícios dos animais, muitas vezes é normal, isso não é errado. Muitas vezes apontamos que havia um concerto menor baseado nesses sacrifícios que não era completo. E é uma realidade que assim é. Porque muitas vezes nós realçamos que era uma obra feita, portanto, alguém tinha que fazer alguma coisa, que é o sacrifício para que existisse essa remissão. Mas, de facto, também pelos sacrifícios, pelo tipo que apontava para o verdadeiro sacrifício que era Jesus, as pessoas tinham que exercer a sua fé. É necessário fé para alguém levar um animal até ao local de sacrifício, pedir ao sacerdote que, acreditando que os seus pecados são transpostos para esse animal e que a partir daquele momento aquele animal iria ser sacrificado e a pessoa estava perdoada. Era esse ato que de facto levava ao perdão? Não era. Porque ele apontava para o verdadeiro sacrifício de Jesus, que é o único com legitimidade para interceder por nós para o perdão dos pecados. Mas a fé que as pessoas depositavam nesse ato, essa sim, para o ato em que apontava para o verdadeiro sacrifício, essa passava a ser não merecedora,
mas pelo menos passava a ser acreedora da misericórdia de Deus sobre a pessoa que estava a pedir o perdão. E esse, de facto, é o verdadeiro milagre da justificação pela fé. É que não é no ato em si, como por magia, que as coisas acontecem para o perdão, mas é na entrega que as pessoas têm perante Deus, no sacrifício de Jesus, para serem perdoadas. A mesma coisa, por exemplo, é apontado muitas vezes a questão da justificação com a serpente, o erguer da serpente no deserto. Acontece precisamente a mesma coisa. Quando aquele povo olhava para uma serpente de metal e ficavam imunes às picadelas das serpentes no deserto, não era essa serpente que tinha qualquer antídoto, nem era qualquer ato de magia. Era a fé que as pessoas tinham no que lhes tinha sido apresentado como sendo a salvação para o seu problema. E a mesma coisa acontece connosco hoje. Muitas vezes nós pensamos que são determinados atos que podemos ter por rotina, por ritual, que podem levar a que nós sejamos vistos com um favor diferente sob o ponto de vista de Deus, mas esses atos ou são consequências de uma verdadeira entrega nas mãos de Jesus, para Ele, por sua vez, nos apresentar a Deus, ou se não for dessa forma, não vão ter o efeito que nós muitas vezes vivemos e pensamos que eles estão a ter. Nós estamos a aproximar muito rapidamente para o final, não é? Eu, no fundo, tenho 5 minutos, é assim, Ruth. E faltam-me aqui muitos dias, mas eu sabia que a lição de terça-feira tinha que ser de outra maneira, porque é uma lição muito forte. Nós muitas vezes falamos nesta questão do que é o sumo sacerdote, que é tão importante. Nós falamos, obviamente, no que é mediação, mas esta lição do campeão é menos vezes falada. Vamos juntar aqui um bocadinho a lição de quarta e de quinta-feira, procurando responder também à interpelação que nos foi feita sobre este novo concerto. Nós vemos, de facto, que o livro de Hebreus nos apresenta que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós vamos ler em Hebreus, no capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É muito curioso a maneira como Paulo nos expõe aqui no capítulo 5 o que é um sumo sacerdócio. Nós sabemos que os sacerdotes tinham, segundo a ordem que lhes foi apresentada de Deus, tinham duas funções principais: representarem e mediarem o relacionamento com Deus. Estes são dois aspectos muito, muito importantes que tinham que fazer e que depois se distribuíam em algumas funções que eles tinham que cumprir como sacerdotes, digamos assim. Essas funções são de facto importantes nós as relembrarmos, embora infelizmente não tenhamos tempo de as ver todas. Por exemplo, eles ofereciam sacrifícios, ensinavam o povo, buscavam a lei no Senhor, abençoavam e pediam a bênção de Deus sobre o povo. Tudo isso está naquelas citações no meio do nosso trimestriário na lição de quarta-feira. O mais importante aqui é sabermos que Jesus não é Jesus que se constitui como sumo sacerdote, mas essa função sacerdotal ele entrega pelo Pai. E essa função aqui é perfeita, porque Jesus, de facto, como Deus, perdoa e como homem que venceu, intercede. Ele é ao mesmo tempo o nosso advogado e o nosso juiz. É Ele o único que nos pode representar e mediar o nosso relacionamento com Deus perfeitamente. E é por causa dele ser o único capaz de o fazer de uma forma perfeita que nós chegamos à lição de quinta-feira, que nos apresenta de facto esta melhor mediação. Aliás, há aqui uma parte que eu gostava de partilhar convosco, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso ou não. Uma parte muito importante, que é o facto de vermos que o livro de Hebreus nos apresenta a superioridade. Nós vemos um sacerdote que é superior aos levitas, um mediador que é superior a Moisés, um rei que é superior a Davi, um ser divino que é superior aos anjos. Hebreus é o livro do superior. Jesus é superior. E é nesse sentido que eu vou-vos ler aqui um pequenino texto que vi num comentário ontem de um estudioso do livro de Hebreus, que diz assim: ao longo das suas páginas, Hebreus deixa claro que Jesus Cristo excede todas as outras pessoas, procuras, objetos, esperanças, às quais os seres humanos oferecem a sua fidelidade. Hebreus retrata Jesus como melhor do que os anjos, trazendo vidas melhores para a humanidade por meio da salvação, oferecendo uma esperança melhor do que a lei mosaica podia prometer, como um sacrifício melhor pelos nossos pecados do que um touro ou um bode, e fornecendo uma herança melhor no céu para aqueles que colocam sua fé nele. Melhor, melhor. Esta palavra do superior, do melhor, é algo que não podemos esquecer. O autor termina: Jesus é realmente superior
a todos os outros. Mas para ele, de facto, ser superior, antes de mais, ele tem que ser superior a nós próprios. Nós temos que permitir que na nossa vida Jesus seja superior do que eu sou. Superior do que a minha necessidade, do que a minha vontade, do que a minha fraqueza, do que o meu pecado. Jesus tem que ser superior, porque se não for superior para mim, na minha própria vida, o que é que nos interessa a nós individualmente, à nossa família, à nossa igreja? Que Jesus tenha sido superior no universo todo. Eu gostaria de finalizar respondendo à interpelação que nos foi feita sobre o que é que significa este novo concerto. Nós podemos ler no texto final que nos é apresentado na lição de quinta-feira, um texto realmente muito bonito. Está em Hebreus, no capítulo 8, versículos 8 a 12, e nós vamos terminar com este texto. Hebreus, no capítulo 8, versículos 8 a 12. Porque repreendendo-os diz: Eis que viram dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não segundo o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Então este novo concerto é um concerto em que, através do perdão de Deus, oferecido pelo sacrifício e pela intercessão de Jesus, nós vamos ter a possibilidade de ter um coração novo, de viver em paz connosco, com os outros, com o mundo que nos rodeia, mas principalmente em paz com Deus. É esta paz que nos é mostrada e demonstrada através do livro de Hebreus, que vamos ter a possibilidade de estudar todo este trimestre. Foi um prazer estar consigo e que Deus vos abençoe cada um em particular em suas casas.